Olá, pessoal. Muito boa noite. Hoje eu estou light, né? Uma musiquinha boa, agradável. Bom, hoje a gente vai ter aí o prazer de escutar aí o meu amigo Sandro, Papai Yankee 1, Papa Bravo Alfa. Não sei se meu som está muito alto, deixa eu baixar um pouquinho, né? E teremos aí a oportunidade de falar um pouco sobre ética operacional. O Sandro já está aí a posto, seja bem-vindo, Sandro. Eu vou ficar aqui no background, botando a turma para dentro, enquanto que o Sandro já está aí com a sua turma. Oi, Revic, tudo bem? Tudo jóia? Sandrinho, a palavra é sua, fique à vontade, já está liberado aí. Eu já estou aqui admitindo a turma toda, você já pode partir para as considerações. Show de bola, Fabinho. Galera, boa noite a todos. É um prazer enorme aí fazer parte dessa equipe, fazer parte e saber que mais um grupo está se formando e interessado aí nesse hobby maravilhoso no qual a gente faz parte e no qual tem salvado vidas e salva vidas. O rádio amador não é simplesmente um hobby, mas em prol desse hobby acaba salvando vidas e torna-se uma terapia também. Prova viva disso sou eu. Estou passando por uma situação de problema de saúde. O radioamadorismo tem sido realmente uma forma terapêutica para mim, além das grandes amizades que trazem para a gente. Quero saudar vocês aí com bem-vindo. Espero que todos aí sintam-se abraçados no mundo radioamadorismo. Tá sem áudio? Sem áudio? Não, eu estou escutando normal. Para mim está normal. Normal. Aqui. Escutando normal. Normal. Vamos embora que o problema é do colega. Acho que é só problema dele lá mesmo. Pode seguir. Então, realmente fico muito feliz aí por vocês estar realmente bem incentivados aí. Espero que todo mundo realmente esteja estudando bastante. Sem áudio, hein? O problema é do senhor aí. Tem que colocar, ligar pela internet. Ou é internet, realmente. Ou pode ser internet. Ele não vai ouvir lá, precisa colocar. Tem que clicar, ligar na internet. Ou o fone dele também, pode ser o fone dele também não. Às vezes não tá plugado direito. Escutando. Eu vou colocar essa informação no chat para a gente continuar normal aqui. Isso aí. Gente, ética operacional aí, para adiantar enquanto o amigo coloca lá, ética operacional não é bicho de sete cabeças, mas técnica e ética operacional, como o Ricardo deu de técnica esses dias, e hoje é ética operacional, é uma das matérias que mais reprovam, tá? Apesar de ser fácil, mas ética eu considero aí que é uma coisa que a gente leva para a vida inteira. A gente carrega não só dentro do radioamadorismo, na nossa vida cotidiana aí, tem um microfone aberto aí. Mas na nossa vida cotidiana a gente também temos que trabalhar com ética. Saber como tratar o colega, saber como lidar na vida cotidiana. Isso é ética operacional. E isso também inclui dentro do radioamadorismo. Então, é bem fácil, eu não vejo nada difícil. Realmente é simplesmente ter a coerência, saber aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que cabe a gente fazer, aquilo que não cabe. Então, é muito questão lógica das coisas. Então, prestem bastante atenção na matéria. A ética e técnica ética operacional
existe muita pegadinha mesmo, tá? Eu vejo a ética operacional, está muito recente na minha cabeça, a prova eu fiz, eu estou 3 anos como radioamadorismo, já vem na faixa do cidadão, enfim. Então, ou seja, está muito recente a prova para mim, já sou classe A, mas enfim, fiz classe C, consequentemente fiz classe B e cheguei a classe A, então está muito recentemente para mim, então eu lembro muito claramente do que caiu na prova para mim. Então tem muita pegadinha, se vocês não prestarem muita atenção, realmente vocês acabam caindo nessas pegadinhas, é onde vocês podem perder ponto, e o ponto, dependendo do ponto que vocês estiverem no final da história, vocês acabam perdendo. Lembrando que, dependendo da matéria que vocês perder ponto, não passar, exemplo, não passou em técnica e ética operacional, só na técnica e ética operacional ou na técnica e ética operacional, vocês podem voltar menos de um ano e fazer técnica e ética operacional, tá? Passou nas demais matérias, técnica e ética operacional, você pode pegar e fazer só aquela matéria. Em 2005, eu fiquei reprovado com 1 ponto, não lembro em qual matéria que foi. Eu não sabia dessa informação, foi até o Fábio que me falou isso, mas já tinha passado esse tempo já, eu acabei perdendo. Então, não sei se vocês já estão sabendo dessa informação. Vocês podem, sim, perder numa matéria só, podem, com menos de um ano, marcar a prova e fazer só aquela matéria. Tá? Vamos dar início? Devagar, com calma, a aula é bem tranquila, a matéria é bem tranquila. Vamos lá. Seja todos bem-vindos ao radioamadorismo. Tenho muito prazer, que eu adoro muito. Sou feliz em ser radioamador. Vamos lá. O que é radioamadorismo? Cada pessoa tem uma maneira de interpretar as coisas a seu modo. Uns dizem que o radioamadorismo é um hobby, outros chamam de passatempo, mas analisam bem. O radioamadorismo é amplamente utilizado em condições de emergência. E isso não é hobby, é muito menos passatempo. A melhor maneira de definir o radioamadorismo é como atividade técnica científica sem fins lucrativos, de pesquisa, de experimentação, de radiotransmissão e seus fenômenos. Todo mundo está vendo isso aí, né? Gente, radioamadorismo, ao meu ponto de vista, como você acabou de falar aí claramente, aí, radioamadorismo é caracterizado como hobby. Ele é caracterizado também, de certa forma, muitos colocam, de certa forma, como um passatempo, tá? Mas, de certa forma, não é um passatempo. E, ao mesmo tempo, isso aí, caracterizo também como é que eu posso dizer? Utilidade pública. Tá? A ROER faz muito bem isso, nós fazemos muito bem isso, como incêndios, como vocês podem acompanhar aí, mediante aí, o incêndio que teve na Serra dos Órgãos, aqui na Serra em Araras, aqui em Itaipava, que a ROER está sempre ativa nisso aí, contribuindo para isso aí. Ou seja, o radioamadorismo está envolvido em todas essas extremidades, dando apoio ao Corpo de Bombeiro, à Guarda Municipal, à Polícia Militar, enfim. O radioamadorismo está todas essas atividades aí. Quem pode ser radioamador? Classe A. Os amadores classe B, decorrido 1 ano da data de expedição do COER classe B e aprovado nos testes de técnica e legislação de comunicação, conhecido técnica de eletrônica e eletricidade de transmissão de recepção auditiva e de sinais de código Morse. Classe B. Os portadores de COER classe C, menores de 18 anos, decorridos de 2 anos da data de expedição do COER classe C e os maiores de 18 anos, desde que aprovados em ambos os casos nos testes de técnica, legislação de comunicação e conhecimento básico de eletrônica, eletricidade de transmissão e recepção auditiva e de sinal de código Morse. Uma observação. Eu, no caso que eu fiz a prova para radioamador, eu fiz primeiramente para classe C, classe B e classe A.
No caso de vocês que estão fazendo para a classe C mediante a pandemia, até porque, então, mediante a pandemia, não foi liberado ainda, está para ser estudado, está para ser realmente uma hipótese que, mediante essa pandemia, pode tudo ocorrer, que realmente a possibilidade de tudo se facilitar, essa prova ser online, e pode ser que realmente venha a possibilitar o código, após uma prova para a classe B, também vinha a ser mediante ser online. Tá? Bem possível isso acontecer. Quando eu fiz em degrau, C, B e A. E todas essas provas C, B e A tem que esperar um ano. Você fez um ano de classe C, você tem que esperar um ano para fazer classe B e um ano para fazer classe A. Tá? Independente disso aí. Se não tivesse pandemia, você poderia fazer direto para a classe B. Direto para a classe B. Você estudaria código Morse, você poderia fazer direto para a classe B. Tá? Direto para a classe B. Para a classe A, já era diferente. Você teria que fazer classe B para depois fazer classe A. Tá? Mas para a classe B, você teria que realmente fazer o código Morse. Mas eu fiz essas etapas todinha, até porque achei vital passar por esses degraus, por aprendizado. Cada dia eu estou aprendendo mais. E é de extrema fundamental. O que eu quero frisar sempre para vocês aí, independente de classe, quando vocês for mudar de classe, tem que esperar um ano. Venceu um ano, você pode dar entrada para mudar, trocar de classe. Classe C. Os aprovados nos testes de técnica e legislação, telecomunicação, maiores de 10 anos, na realidade isso aqui está errado, tá? Menores de 10 anos, a partir de 10 anos, perdão, a partir de 10 anos, com autorização por escrito dos responsáveis, ou seja, uma criança com 10 anos, com autorização do responsável, pai ou da mãe, hoje ele pode fazer prova para rádio amador. Isso já foi falado até em técnica já operacional, já o Ricardo falou muito bem, frisou isso aí muito bem. Uma criança com 10 anos pode fazer prova, a filha do Fábio, acho que fez, se não me engano, com 10 anos. E é radioamadora já. Ou seja, com 10 anos, qualquer criança pode fazer prova para radioamador. Então, vocês que tiver filho aí, que se interessarem, consequentemente, depois que vocês fizerem aí, um grande valia aí para aderir ao nosso hobby aí. Aqui, gente, como vocês podem ver aí, está o nosso amigo lá, Zulu Victor, lá no cantinho, lá o Fábio, é um dos contestes que eles fizeram aí, que é um dos eventos. O radioamadorismo tem uma gama de modalidades aí no qual você pode participar. Mais na frente da matéria a gente vai ver algumas observações que não devemos cometer de forma alguma, mediante que a matéria de ética operacional, que fala sobre as modalidades. Cada um de nós radioamadores, nós elaboramos, nós criamos, digamos assim, um objetivo. Cada um gosta de uma certa modalidade do radioamadorismo. E, de certa forma, não podemos, de forma alguma, menosprezar aquele que gosta de outra modalidade. Mais para frente a gente vai ver isso aí. E uma dessas aí, o Fábio está fazendo parte de uma modalidade essa aí que é DX aí. Não lembro qual que é. Depois, mais para frente, ele vai falar qual que é, mas não lembro. E aí? Vamos encarar? Então, vamos lá. Ética operacional. Agora é o mais gostoso dessa matéria. Muitas vezes um radioamador novato, ou mesmo um veterano, pode desenvolver maus hábitos e procedimentos de operação radioamadorística inadequados, apenas por falta de conhecimento dos procedimentos corretos. Os comentários a seguir fornecerão princípios básicos para o uso consciente das nossas frequências. Primeiro, antes de fazer uma chamada geral, o CQ, certifique-se que a frequência esteja livre. Segundo, quando você contestar uma chamada geral, sintonize seu equipamento numa frequência pouco acima ou pouco abaixo para não causar interferência na chamada ou comunicado para facilitar a recepção. A única exceção a essa regra ocorre
em caso de operação split, previamente anunciada. Além disso, tenha presente que nossa faixa estão cada vez mais se tornando menor diante das crescentes números de amadores. O importante, gente, é o seguinte: quando você ligar um equipamento, eu acredito que alguns de vocês aí já são operadores da faixa cidadão, ou aqueles que são novatos aí. O que são operadores da faixa cidadão já tem uma breve noção daquilo que está sendo falado aqui. Você entrou na frequência aí, sempre observar se a frequência está livre, para você contestar alguém e chamar alguém. Caso a frequência esteja livre, perfeito. Caso a frequência não esteja livre, você certifique que a frequência esteja livre, para poder você estar operando. Caso não esteja livre, sobe um pouco acima, ou bem acima, caso não tenha interferência no colega que está na frequência abaixo. Dependendo da porcentagem que você esteja usando, vai dar interferência, vai dar realmente aquela famosa rasposidade que vai atrapalhar a comunicação do outro colega. Sem sombra de dúvida, isso vai acontecer. Isso não é legal. De forma alguma, isso não é legal. Tá? A famosa palavra split cabe nisso aí. Para quem não sabe, são poucos equipamentos que têm isso. Os equipamentos novos têm muito isso. O que acontece? O split é uma frequência de transmissão. Você transmite numa frequência e recebe em outra. Então, fica muito difícil uma pessoa conseguir realmente operar nessa frequência, a não ser aquele que realmente tem um equipamento que faz essa mesma função. O colega que tem esse equipamento que faz essa mesma função, perfeito, ele consegue operar. Caso não, ele vai ficar procurando a frequência e não vai conseguir achar. Então, o correto é você ligar o equipamento, verificou se realmente a frequência está livre, tem um VFOzinho ali para você verificar isso aí, verificou a frequência livre de transmissão, tranquilo. Lembrando, gente, a frequência não tem dono. Ninguém é dono de frequência nenhuma. Nós não somos donos de frequência. Não existe frequência específica para ninguém. Não existe. Nós temos aqui até uma divulgação nossa aqui, 3.720, é nosso café com rádio, de segunda a sexta-feira. Agora está tendo os sábados e domingos. É a nossa frequência do café com rádio. Torna-se até um cotidiano, sempre, toda vez que algum radioamador ligar e ver que há uma rotina daquele bate-papo ali, é claro que ninguém vai... O radioamador que tem ética operacional não vai querer operar naquela frequência dentro daquele dia, porque sabe que existe uma rodada naquele dia. Então, ele não vai operar aquilo ali, obviamente. Tá? Mas, fora isso, cara, o cara, quando não percebe que não tem isso, não tem aquele cara que vai falar assim, a frequência é minha. Não, não é minha. Isso é famoso do bom senso. Famoso bom senso. Tem vários rodados na faixa de HF ali, vários rodadinhos na faixa HF, que realmente faz parte de rodada. Existe aquela faixa específica de rodada. Mas não significa claramente que o cara é dono da rodada. É o famoso bom senso, a famosa ética operacional. Você tem que usar a famosa ética operacional daquele ali. É sempre aquela frequência ali. Então, o radioamador tem que sempre verificar qual é a frequência. Qual é a frequência para verificar, para você passar, não só conhecer o seu equipamento, mas conhecer as demais frequências que são realmente usadas. O coordenador de uma rede ou rodada é responsável pela condução da mesma, de forma ordenada e cortês, de tal forma que não perturbe outros comunicados. Em uma rede ou operador individual, tem um direito exclusivo uma frequência específica em determinado horário, a menos que esteja conduzindo um tráfego de emergência. O uso de uma emergência pertence a quem está ocupando no momento. Não esqueça que o serviço de radioamadorismo é, antes de tudo, um serviço compartilhado. Aquilo que eu acabei de falar. Né? Um serviço compartilhado. Não é nada de... Você é dono daquilo ali. Você saber que aquilo ali realmente é uma frequência que todo mundo pode usar. O famoso você conhecer a frequência. Você tem que conhecer a frequência. Você não tem que ter um equipamento ali, ficar ali e você entrar razoavelmente naquele dia. Você é radioamador, tentando para radioamadorismo, você tem que procurar conhecer aquilo ali. Roda a frequência, liga o teu HF, liga o teu VHF, coloca para escanear essa repetidora, para você identificar qual repetidora que é.
de qual localidade que é, para você começar a identificar as situações todas. Vamos lá. Tá aí, mais uma vez os nossos amigos do Luvic tá aí fazendo mais uma das suas modalidades que ele gosta muito e que é os contestes dele. Não interrompam no meio de uma conversação. Isso é importante. Isso é matéria de prova, tá? Isso cai em prova. Não interrompam no meio de uma conversação. Se você pretende fazer uma chamada a uma outra estação ou pretende juntar-se a um grupo ou rodada, espere ao menos até que o câmbio da estação que está com a palavra termine. Só então anuncie seu indicativo de chamada. Depois que a estação estiver falando, desligar o PTT ou o Vox. PTT vocês sabem muito bem o que é. O Vox nem todos os rádios têm, mas como é que eu posso dizer? É um sistema que simplesmente você coloca ele para poder acionar para o sistema de voz. Você fala, automaticamente ele capta tua voz, automaticamente ele abre a amplificação de voz. O uso do break só é permitido em caso comprovado de emergência. Gente, isso aqui é matéria de prova. Sempre pode gravar isso aí de certeza que isso vai cair na prova de vocês. 100% de certeza, isso vai cair na prova de vocês. Identificar-se com boa tarde, bom dia, etc., não é um procedimento aceitável, pois sempre provoca um retorno inútil, que pode ser evitado, pois fatalmente alguém perguntará quem chamou e por aí afora. Olha, infelizmente, isso é algo que acontece cotidiano no nosso meio radioamadorístico. Infelizmente, isso acontece todos os dias. Todos os dias. Eu sou um que fico monitorando repetidora, monitorando HF, direto isso acontece aí. E não adianta falar que é com pessoas menos experientes ou mais experientes, independente disso aí, isso acontece direto. Bom dia. Cara, bom dia, mas quem que está falando bom dia? Você tem que se identificar. Você tem que falar que é indicativo, você tem que informar. Um bom dia, todo mundo pode dar bom dia. É claro que muitas das vezes a gente acaba falando, colega do bom dia, por favor, se identifica. Mas muitos, cara, vão passar batido. Não vai realmente se importar com quem colega deu bom dia. Porque o cara que é radioamador, ele sabe realmente o que ele tem que fazer. Ele tem que se identificar. Tá? Então, gente, ó, se vocês conhecem quem faz, e se alguém não faz isso, realmente segue a cartilha correta a ser feita. Procure sempre fazer aquilo que realmente é correto. Fora outras coisas que vai vir decorrente da matéria que eu vou lembrar e a gente vê muito, eu acredito que vocês já viram muito isso aí, que não é correto, não é legal. Isso traz algo muito mal-estar no meio radioamadorístico. Você não tem necessidade de se identificar-se a cada passagem de câmbio. Faça a cada 5 minutos no máximo, de forma completa e correta. Essas são as regras aceitas internacionalmente. Ou seja, entrou, a repetidora, o colega está falando na repetidora, então, existe uma rodada na repetidora. O colega dá um espaço de câmbio, está uma rodada, sempre se dá um espaço de câmbio. Gente, eu vejo muito isso em rodadas, aquela coisa toda. O pessoal não dá espaço de câmbio. É extremamente importante o espaço de câmbio. Extremamente importante. A gente cansa de ver isso, cansa de bater na tecla e falar sobre o espaço de câmbio. Muitas vezes eu canso de querer entrar em determinada frequência, querer falar com algum colega, ou fazer parte de alguma rodada, não consigo, cara. Porque o cara não dá espaço de câmbio. Aí você não consegue. Porque às vezes chegou outro e entrou no rádio e falou. Você tem que dar o espaço de câmbio. Acabou de falar? Dá um espaço. Aí você entra. Papa Yankee 1, Papa Bravo Alfa. Aí o cara que vai pegar e vai... Só um minutinho, colega. Aí vai dar a oportunidade de você vai entrar falando. Sempre o espaço de câmbio. Quem está falando na frequência. E sempre você vai entrar com indicativo. Nunca boa noite. Se você achar que uma estação chegou à frequência e que não sabe quem é você, é um bom procedimento operacional.
e, por cortesia, dá-lhe seu indicativo. Acabei de falar. Nome e local onde você está operando. Isso é de extrema importância, tá? Principalmente em local, em faixa de HF, em faixa 40, 80 metros, que é a faixa de HF, tá? Geralmente, repetidor o repetidor local que você está falando aí, geralmente é mais local. Então, a maioria das vezes, as pessoas se conhecem. Ou é repetidor que abrange uma localidade um pouco mais longa e acaba sabendo de onde é. Ou pela próprio indicativo, né? Lembrando, gente, estuda aquela tabela lá da apostila, que tem aquela parte de indicativo, PY1, PY5, 7, enfim, isso aí é questão de prova também, tá? Estudem isso porque isso cai em prova. Isso é importante vocês saberem. A estação que, pela ordem, está para usar a frequência é a única estação que deverá atender a quem chamou e se identificou. Ou seja, estou falando na frequência, um colega pediu oportunidade. Sendo que eu acabei de falar, estou passando a frequência para a ordem da rodada. Estou coordenando a rodada e estou passando para a ordem da rodada. E eu ia passar para o Zulu Victor. Vou citar o nome do Fábio que está aí na nossa plataforma em online. Vou passar para o Fábio. Tá, Cabe, eu vou falar, colega, um minutinho que a gente vai dar a oportunidade a você. Cabe ao Fábio falar o que a gente falar e dar oportunidade ao colega. É sempre dessa forma. Tá? Nunca fazer baderna. Que isso a gente vê muito em repetidora. Inclusive, nós temos aí, infelizmente, aí, mais exemplos disso aí na nossa região. Infelizmente. É coisa que nos entristece muito. A gente que gosta e quer algo bem elaborado, quer algo bem... leva as coisas com seriedade. O radioamadorismo é coisa levada com seriedade, gente. Bem seriedade. Pensa que vai entrar para o radioamadorismo e vai levar as coisas à moda Bangu, não, que não vai dar certo. A estação que, pela ordem, está para usar a frequência é a única estação que deverá atender a quem chamou e se identificou, como já bem falamos. Mesmo que a estação que pediu oportunidade seja seu melhor amigo, cai em prova, tá? Pode anotar que isso cai em prova. 100% de certeza. Se não for a sua vez de falar, ou seja, seu amigo pediu oportunidade, não for sua vez de falar, não entre na frequência. Não cumprimenta. Não lhe dirija a palavra. Aguarde a sua vez. Quem pede oportunidade será atendido pelo colega da vez. Após sua identificação, devolverá a palavra a quem lhe concedeu para que este possa fazer seu câmbio. Segue-se a sequência normal, incluindo o colega que pediu oportunidade. Olha, isso acontece direto, tá? Isso é um acontecimento que acontece direto e isso não é legal. Legal mesmo. Tá? Pode ser teu melhor amigo, a não ser com caso de emergência mesmo. Aconteceu um caso de emergência, por isso que é importante o espaço de câmbio. Sempre é importante esse espaço de câmbio. Quem é radioamador, quem está fazendo curso aí, às vezes até comprou um HT ou tem um rádio em casa ou vai na casa de algum radioamador que está e fica ouvindo rádio, vocês podem identificar muito bem o que eu estou falando com vocês aí, sobre o espaço de câmbio. Às vezes o colega não dá o espaço de câmbio, o outro tenta falar e não consegue. Cara, isso é muito ruim, porque o colega acaba desistindo realmente de falar, desliga o rádio, ou vai para... Enfim, desiste, porque não consegue falar. Muitas vezes, numa situação de emergência, o cara quer pedir uma emergência e não consegue falar. O espaço de câmbio é extremamente importante. Eu friso bem isso aí porque é muito deselegante a situação dessa. É um sinal de prática operacional de eficiência deixar a palavra a quem é de direito, pois normalmente gera confusão a seguir. Bem, vou parar por aí nesse ponto aqui que eu achei muito interessante. E também isso cai em prova, tá? Pelo menos na minha prova que eu fiz, caiu. Essa coisa falando que cai em prova, caiu na minha prova que eu fiz. E não é diferente. A prova da Anatel é um banco de dados que já é antigo, bem sucateado, enfim. Que nada mais nada é, eles vão pegar aquele banco de dados, vão colocar lá e vão... Com certeza isso vai cair. Pode ter certeza que isso vai cair, caiu e vai cair. Isso acontece diariamente na frequência.
diariamente. Essa semana mesmo eu ouvi na frequência um rádio aí falando, estava na frequência, acabei sendo solicitado pela minha esposa, tive que sair da frequência e um rádio amador falou isso na frequência. Passa a palavra a quem é de direito. E realmente isso é inaceitável isso. Inaceitável isso. Então, melhor, mais, o correto é você falar assim, se você não sabe quem está dirigindo a palavra, ou quem, melhor você passar para a pessoa que te deu a oportunidade. Você gravou o indicativo da pessoa que deu a oportunidade? Olha, eu não sei quem está na frequência, só percebi que tem várias pessoas na frequência, vou passar para a pessoa que está na frequência. Meu amigo Ricardo, Papa Yankee 1, Romeu, Índia. Vou passar para o meu amigo Ricardo, que me deu a oportunidade. Então, é melhor você fazer isso. É extremamente desagradável desenvolver uma conversação bilateral em uma rodada, com as demais ficando à parte. Olha, isso é importante, tá? Às vezes você entra na frequência e está na rodada, você começa a conversar com um colega aí, e sendo que já existe uma rodada, você começa a conversar um assunto com um colega na frequência. Vou citar o Ricardo, que eu estou vendo o Ricardo aqui na minha frente, na plataforma aqui, e eu começo a conversar com o Ricardo um assunto sobre um equipamento que ele está vendendo. Uma hipótese, vou usar você, Ricardo, como bode expiatório. E esqueço de jamais colega. Gente, isso não é legal, cara. Se é uma rodada, é para se interagir. O assunto é para ser compartilhado. Ou seja, não quer uma conversação lateral? Mude de frequência, pede licença aos demais colegas. Ricardo, eu quero falar com você em particular sobre determinado assunto. Vai para outra frequência, só no canal acima. Ou um canal acima, não. 2, 3 canais acima. Dependendo da frequência que for, vai causar interferência. Quero conversar com você sobre determinada situação. Para não causar um mal-estar. Porque realmente causa mal-estar. Tá? Nunca faça comentários ou observação dos outros e é extremamente deselegante. Cara, isso acontece direto, tá? Você nunca pode fazer comentário de colegas na frequência. Colega A, colega B, colega C. Eu estou citando exemplos aqui que realmente acontece. Realmente acontece. Você fazer comentário de colega A, colega B, colega C. Cara, estou citando fatos aqui de radioamadores. Não estou citando fatos, nome de pessoas. Mas realmente são fatos que acontecem. De colegas fazerem determinadas situações que não está dentro da legislação. Mas você falar o nome do colega dentro da frequência, tá? Isso é completamente errado. Falar nome, falar sobre política, a gente vai falar à frente disso aí, sobre determinadas situações, cara, não pode, é contra a ética operacional. Não pode de hipótese alguma. De hipótese alguma. É questões que caem em prova. 100% cai em prova. Nunca tem que transmitir sobre outra estação. Primeiro, porque é ilegal. E segundo, porque prejudica a todos. Pois nenhuma das estações será compreendida. Olha, isso acontece. Não façam isso, tá, gente? Em repetidor, em qualquer outra situação. Eu moro perto do Ricardo. Tá? Aliás, eu moro perto do Zulu Victor. Então, ou seja, o Zulu Victor está falando e eu não quero que o Zulu Victor fale, eu vou cobrir a portadora dele, tem mais potência. Tá? Isso, e vou cobrir ele, não vou deixar ele falar. Gente, isso é a coisa mais horrível no mundo, isso é coisa feia. Isso não é rádio amador. Isso é baderna. E a gente está aqui para fazer um rádio amadorismo com saudável. Entendeu? Nós queremos trazer novos adeptos. Isso aqui é um hobby, isso é um hobby saudável, um hobby que traz realmente grandes amizades. E o que isso está acabando de foi citado aqui agora, que causa inimizade, causa discussão, algo que realmente é o contrário do radioamadorismo. Tá? Se você acha que está modulando junto a alguma outra estação, solte o PTT, ou seja, o botão do microfone, ou Vox, acionado do microfone por voz, e ouça para certificar-se. Isso é importante. Se você falou e percebeu que alguém pediu oportunidade ou está falando junto com você, está com a voz mais longe, chegando um pouco mais longe, se a gente percebeu isso aí, você para, observa e certifique se aquela pessoa quer falar, fazer parte daquela rodada, está precisando de alguma coisa, quer fazer parte daquela rodada. É sempre bom você verificar isso aí. Portanto, que é sempre importante você dar o espaço de câmbio. Para você ouvir a frequência, perceber isso aí. Nunca você pega, largou o PTT, um largou o PTT, acabou de falar, o outro pega
e começa a falar. Se uma estação é cedida à frequência para fazer uma chamada, a estação chamada se faz presente, a conversação entre ambas deverá ser breve, ou ambas mudam de frequência, salvo que as demais não façam restrições ao uso da frequência. Aquilo que eu acabei de falar agora. Eu entrei numa rodada e o meu amigo Ricardo está ali, eu quero falar com o Ricardo e acabo querendo falar com o Ricardo um assunto que não tem nada a ver com a rodada ali, que não pertence àquela rodada ali. Falo, Ricardo, tem como, sempre pede licença pro pessoal, gente, eu quero falar com o Ricardo em particular, um assunto que não convém falar na rodada aqui, um assunto que não quero atrapalhar a rodada, então peço perdão a vocês, eu quero subir 2 frequências acima. Mas sempre cumprimento o colega da rodada, para não ficar ruim. Tá? Aí vocês sobem a frequência acima aí. Use fraseologia adequada e frases elegantes. Isso é importante. Em sua conversação, evite palavreado chulo ou palavras de sentido duvidoso e impróprio nas bandas de radioamadores, de forma que venha a ferir-se susceptibilidade dos que estão escutando. Gente, nós temos que medir muitas palavras que a gente fala, em todos os sentidos, tá? Isso não é só no meio do radioamadorismo, não, mas na nossa vida do cotidiano, na nossa sociedade, no meio que a gente anda, nos locais que a gente anda, em toda situação, a gente tem que medir a forma que a gente fala, o tom que a gente fala, porque muitas vezes a forma que a gente está falando, a gente pode estar sendo interpretado de uma forma bem complicada. Muitas vezes não é aquilo que a gente está querendo dizer, querendo expressar através daquelas palavras, mas a interpretação fala por muitas coisas. Imagina quando a gente fala de uma forma deselegante, fala as palavras que realmente não se enquadram dentro de determinadas situações. Então, evite certas palavras, certas conversações, certas situações, tá? Certos palavreados. É o que a gente vê muito no meio disso aí, tá? Evita mesmo. Tem certas frequências, certas situações que a gente ouve aí que é bem deselegante. Vou citar um exemplo. Estava eu no rádio, mas a minha esposa, liguei numa frequência de rádio amador, ela não é rádio amadora, e estava uma rodada das pessoas falando lá e começaram a falar palavras de baixo escalão. Baixo escalão? Ela, por não ser... Oi. Baixo escalão. Alô? Não, cheguei aqui 2 minutos, vou ter que dar aquela pausazinha, Sandro. Show de bola. Deixa eu te contar esse ótimo caos aí no retorno. Calma. Beleza? Perfeito, Fábio. Gente, Sim, vamos lá. perfeito. Eu vou dar aquela pausa aqui. Deixa eu ligar para o Facebook, que o Facebook não está me escutando. Então vamos dar aquela pausazinha aqui no Zoom, tá bom? Eu vou fazer para orientação quem não estava aí na sala, que tem gente aí que é a primeira vez que está na sala. O Zoom tem uma limitação de 40 minutos, então por esse motivo nós temos que sempre fazer uma pausa aos 40 minutos, tá? Então a pausa assim, simplesmente eu vou fechar aqui a sala e todo mundo retorna pelo mesmo link. É só clicar no mesmo link que eu vou aceitar aqui todo mundo novamente e a gente dá continuidade. O Sandro vai contar aí o caos, que não é muito agradável, né? Quando você escuta alguma coisa dentro do... Não é verdade. E pior que, por incrível que pareça, é muito comum. Tá bom, gente? Então, vamos sair aqui agora, eu vou finalizar a sala e automaticamente vocês, por favor, entrem novamente. Ok? Perfeito.